Rádio Rio de Janeiro passa a apresentar o programa Quintas do Evangelho no MAP. Apresentação: Hernani e Iris Costa. Estamos juntos, mais uma quinta-feira. A Iris tá doida, vai falar. Aí ele já ia falar. Gente, coisa linda. Boa tarde, queridos ouvintes. Deixa eu dar boa tarde antes de qualquer coisa. Mas vocês não têm ideia do quanto eu já me diverti aqui com o Hernani hoje. Ele tá espirituoso. Hoje ele chegou. Hoje é o quintou. Hoje quem chegou animado foi ele. Mas antes de qualquer coisa, eu queria pedir o seguinte. Já foi lá e já deu o like, que agora eu aprendi que eu tenho que pedir no início. Já foi lá e já deu o like, já curtiu, já compartilhou? A gente está no YouTube, está no Facebook, no YouTube da Rádio Rio de Janeiro, no Facebook do Quintas do Evangelho no MAP, e você pode também ligar para cá, tá? O telefone fixo que a Sheilinha vai lá atender com o maior carinho é 3386-1400, repetindo 3386-1400, ou você manda mensagem pro WhatsApp da Rádio Rio de Janeiro, que eu estou aqui com ele aberto, que é 98486-7633, 98486-7633. Mas hoje o Hernani chegou muito animado, gente. Olha, ele já me divertiu tanto desde a hora que eu cheguei. Hoje eu tô irônico. Não, ele tá animado, ele tá ótimo hoje. Sobre o que a gente vai falar? Na intimidade do ser. Na intimidade do ser. Na intimidade do ser é importante, né? Porque a gente normalmente conhece o Evangelho, né, todo, né, de cor, mas não interioriza. Então eu acho que o que Emmanuel traz pra gente nesse capítulo de hoje é pra gente pensar. Um dos motivos que a gente veio rindo até no carro é que Emmanuel veio só puxando a orelha da gente no carro, né? Eu falei assim, ó, eu acho que isso aí primeiro, quase tudo, né? Primeiro é pra gente, depois é pros outros, mas essa em especial, né, vocês vão entender quando a gente começar a fazer o estudo. Essa aqui é para a gente realmente repensar. Vamos ao Palavras do Mestre. Palavras do Mestre. Portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. E aí, Hernani? Evolução espiritual, né? Características do espírito mais evoluído. É o que perdoa, aquele que nem se ofende, né? É aquela história de Gandhi, né? Eu costumo falar para muitas pessoas que me procuram, falando sobre as injustiças que a gente vive ainda no planeta, né? Classe social, gêneros, minorias, né? Oportunidades, tudo isso geram distúrbios e fatos que agridem, né? Que geram injustiças. E as pessoas vêm muito falar sobre o quanto sofrem injustiças no dia a dia. Quem de nós nunca passou por uma situação que se acha injusta? E como reagir a isso? Como reagir a isso, né? As ofensas, os problemas do dia a dia, as relações familiares, né? E eu sempre cito Gandhi, né? Uma história, inclusive, que foi você que me contou. Que Gandhi, né, estudioso, foi morar na Inglaterra, acho que fez direito na Inglaterra e volta para o país dele e ajuda a libertar toda uma nação, né, sem violência, né, era não violência, né, então eles lutavam contra os ingleses com a não violência e eram agredidos, mortos, presos, né, e aí um jornalista inglês, né, pergunta a ele, né, Gandhi, né, que quer dizer uma grande alma, você perdoa nós ingleses por tudo que aconteceu? E Gandhi diz que não. E o repórter, o jornalista, se assusta, né? E fala, pô, mas você é a grande alma, não perdoa? Ele falou, eu nem me ofendi. Então, o perdão, por mais nobre que seja e mostra a evolução espiritual, ainda é uma característica do espírito em evolução. Porque o espírito mais evoluído, ele nem se ofende.
Jesus, quando disse na cruz, Pai, perdoai-vos, não sabe o que fazem, não era ele que estava perdoando, ele estava pedindo a perdão da lei de causa e efeito. Né? O perdão da nossa consciência no futuro, nos cobrando o que tinha sido feito com ele. Pôncio Pilatos, todos que gritaram Barrabás, a sombra coletiva que Divaldo fala tão bem, que levou todos a gritarem Barrabás e não libertar Jesus. Então tudo aquilo marcou demais a história da humanidade, né, que foi a crucificação, o martírio do justo, do Messias, do único Espírito puro que esteve entre nós. Mas ele não dizia, vou perdoar-vos. Não. Ele dizia, perdoai-vos, eles não sabem o que faz. Quer dizer, a natureza, a lei de causa e efeito, o Pai, perdoai-vos, porque a própria autoculpa, né, o auto-julgamento vai levar muitas e muitas gerações. Tanto que Judas reencarna Joana d'Arc e passa por todas o sofrimento e o martírio que ela passou para tentar expurgar aquilo que ficou na alma dele de ter entregue Jesus aos romanos. Então, a evolução espiritual leva a essas características colocadas hoje. Na intimidade do ser, o perdão, a indulgência, né, você se penalizar pelos outros, ter paciência, aguentar essas ofensas, não se ofender. O espírito mais nobre é aquele que nem se ofende. Ele sabe que aquilo não passa de uma infantilidade, são momentos transitórios aqui na carne, disputando coisas materiais, e que você acaba passando por essas dificuldades, essas vicissitudes. Mas o perdão, por incrível que pareça, apesar de ser nobre, ainda são de espíritos que não aprenderam a nem se ofender, como Gandhi fez, e como Jesus, e alguns outros que encarnaram entre nós. Essa passagem, ela está numa das epístolas de Paulo, Colossenses, e é o capítulo 3. Depois, se vocês quiserem dar uma olhadinha no capítulo todo, ele é muito interessante. E o título desse capítulo é Instruções para um Viver Santo. Dito isso, a gente leu só uma partezinha, que é a partezinha que o Emmanuel coloca, né? Ele começa a falar ali várias questões. Nesse momento, ele está falando aos irmãos de igreja. Aliás, todas as vezes que a gente vai falando de cartas de Paulo, que a gente vai falando de epístolas de Paulo, ele está falando aos irmãos de fé. Ele não está falando ao público em geral. Ele está falando normalmente, ele está levantando ali, né, dando suporte às igrejas que ele fundou, para que ela pudesse manter a sua unidade, manter a sua fé, a sua força e os seus discípulos, né, unidos ali em torno da beleza do Evangelho de Jesus. E aí, essa parte, né, do viver santo, ele começa a falar do que afasta aquele cristão, né, aquele cristão recém-convertido do viver santo. Uma coisa muito interessante que ele fala um pouco lá em cima, ele compara, ele unifica, ele diz assim, vocês não são mais divididos por serem gregos, judeus, circuncisados, não circuncisados. Vocês são divididos em relação àquele que se ira com mais facilidade, que se irrita com mais facilidade, que é mais agressivo, que bebe mais, que usa mais as coisas mundanas. Então, a diferença entre vocês agora, para mim, para Paulo, né, para a igreja, para Jesus, não é mais uma questão de casta, não é mais uma questão de escolha de povo, de religião. A diferença é quem vocês são na sua essência. E o que Emmanuel traz para a gente, que é na intimidade do ser, tem tudo a ver com essa passagem. Porque ele diz assim, ele está falando para os que foram escolhidos, né, que teriam que ser santos. Aí se a gente parar e pensar assim, peraí, então tá falando comigo não, né? Eu não fui escolhida e nem quero ser santa. Talvez você em casa deva pensar assim, tá tudo bem, então não é comigo não. Só que na verdade, quando Paulo diz que quem já conheceu
a palavra de Jesus, quem já entendeu como funciona o jogo, é como se a gente tivesse assim, olha, eu estou num campeonato, né? Eu tô numa gincana. Existem pessoas que conhecem as regras, existem pessoas que não conhecem as regras. As pessoas que não conhecem as regras, você cobra dela menos. Ela não sabia, por exemplo, que não podia fazer determinada coisa que ia ser desclassificada. Você conhece a regra, você é o quê? Mais cobrado, porque você conhece a regra, você está participando ali da organização, conhece a regra. Quando a gente conhece Jesus, e eu vou um pouco mais além, porque nós somos espíritas, é óbvio que a gente tem um programa, né, que é ecumênico, fala para todo mundo, né? Mas a gente, né, o Hernani, nós somos espíritas, e a gente sabe que tem muito espírita que nos ouve. Quando você entende a lei de ação e reação, quando você entende que a semeadora é livre, mas a colheita é obrigatória, você tem aí uma coisa a mais, né? Uma coisa a mais que eu digo de informação, né? De informação de como funciona. Muitas vezes, eu costumo dizer assim, eu tenho uma amiga muito querida que perdeu um filho, né, de uma maneira muito trágica, e o modo como ela lidou, né, ela é evangélica, o modo como ela lidou com aquela fé, eu falei assim, poxa, você lidou com isso sem o conhecimento de que teu filho está vivo, de que está do outro plano espiritual, você lidou com isso aceitando por um amor incondicional a Jesus. E isso é muito mais nobre do que eu lidar com uma situação dessa. Porque é muito mais nobre você ter uma fé, né, inabalável, e você aceitar uma perda inabalável simplesmente porque você ama Jesus, confia em Jesus, ama Deus, e você, não, ele fez o melhor para mim, tá nas mãos de Deus. Isso para mim tem um valor que não tem como mensurar. Agora, quando a gente pensa assim, poxa, é uma lei de ação e reação, meu filho está vivo, eu vou ter uma outra oportunidade, ele está no plano espiritual. Por isso que a doutrina espírita é consoladora, porque ela te dá explicações e porque ela te traz o consolo do reencontro, o consolo de uma série de coisas, de uma série de conflitos e de aflições que a gente tinha e que a gente deixa de ter quando a gente entende como funciona a regra do jogo, que a gente não sabia antes. Então, nesse momento, a gente acaba tendo uma ferramenta a mais, né? Por isso que conheça a verdade vos libertará. Então, o que Paulo está dizendo é o seguinte, olha, vocês que já têm o conhecimento, vocês que têm o conhecimento de como funciona, comecem a se esforçar para ser o espelho dos seus corações, de dentro para fora. Comecem verdadeiramente a perdoar. Aí olha só o que eu queria trazer para a gente aqui nesse momento, para a gente pensar. Vamos pensar junto, né? Porque é importante a gente trazer as questões e pensar junto. Ele diz assim, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, suportem-se uns aos outros, perdoem uns aos outros. Primeiro, ele não está falando aqui para a gente suportar o inimigo, perdoar o inimigo. Ele começa falando uns aos outros do povo escolhido. Então ele está dizendo assim, caramba, se vocês não conseguem se dar bem nem com quem vocês amam, nem com quem conhece a fé, nem com quem tem Jesus no coração, vocês vão se dar bem com quem? Com quem é que vocês vão se dar bem? E aí a gente vê assim, dentro da religião, dentro da igreja, dentro do centro espírita, dentro da sinagoga, dentro da religião, as pessoas brigando por questões e não conseguem nem perdoar o irmão de fé. Então, se ele não perdoar nem dentro o irmão de fé, não vai perdoar um irmão de fé da igreja diferente, da igreja do lado, e não vai perdoar quem não tem fé. Então, ele começa a trazer aqui o básico do básico, e que a gente não está fazendo o básico. E quando a gente percebe assim que não está fazendo o básico, isso é assustador. É assustador para mim? É assustador para você? Não? Não. Por quê? Porque a gente não consegue... Por que a convivência em casa é tão difícil? Porque a nossa individualidade, né, é uma individualidade necessária no momento, porque é um instinto de preservação. A gente tem um instinto de preservação animal que diz que você tem que preservar a sua vida. E esse instinto, ele vem pra gente, quando a gente começa a evoluir, ainda muito forte, né? Tanto que você nunca sabe o que você vai fazer quando a sua vida está em risco.
Tem gente, né, que tem atitudes nobríssimas e salva a vida do outro. Tem gente que foge, que corre, que se esconde. E você não sabe qual vai ser a sua atitude. Você pode até dizer assim, eu faria, mas você não sabe qual vai ser, né? Então, esse instinto de preservação, ele faz com que a gente se sinta, né, tem um ego inflado, se sinta, né, a última bolacha do pacote, né, a pessoa mais importante do universo. A gente acha que o universo, ele existe pra gente, mesmo que a gente não admita. Quando a gente está ali tendo que decidir, pensa que está falando com quem? Essa é a primeira coisa que a gente fala. Quando a gente vai ser agredido, quando a gente se coloca numa posição de que a gente não merece determinada atitude do outro. Quando, na verdade, a gente tinha que entender assim, olha, pode até falar assim comigo, não pode falar assim com o meu irmão. Porque na hora que a gente fala assim, aquela repartição pública, por exemplo, você está numa fila de uma repartição pública, aí você vê aquela pessoa humilhar, agredir todo mundo que está na fila. Quando chega na tua vez, ele vai fazer alguma coisa com você, você vira assim, você pensa que você está falando com quem? Que eu não sei os meus direitos? Quando você faz isso, você dá a entender que com todas as outras pessoas, ele podia ter feito. Então, assim, quando a gente entende, eu falo assim, olha, você podia até ter feito isso comigo, mas não pode fazer com o meu irmão que é menor, não pode fazer com o meu irmão que não entendeu o que está acontecendo. Então, são situações que a gente começa a perceber, né, esse nosso sentimento de preservação sendo transformado em egoísmo. Tipo, não, comigo é diferente. Nessa questão, né, é que a gente começa a ver, e é o que o Paulo está trabalhando aqui com a gente, é a questão primária. É a questão primária que a gente ainda não entendeu. Por que os relacionamentos são difíceis? De mãe, de filho, de pai? Não estou falando relacionamento só de casal. Todos os relacionamentos são difíceis. Tem pessoas, eu costumo dizer assim, gente que demora muito para casar, fica solteiro muito tempo, depois não consegue viver com ninguém. Porque nem ele aguenta ele, que dirá alguém aguentar ele. E ele não aguenta dividir nada com ninguém. Porque ele viveu tanto tempo sozinho com as suas manias, com as suas esquisitices, que as manias e esquisitices de outras pessoas, né, lhe soam muito estranho e às vezes insuportável. Pessoas que casaram muito cedo, mesmo que não dê certo e que casa de novo, ficam mais acostumadas a dividir, a trocar, a entender que você tem que respeitar o outro, que tem individualidade, e vai aprimorando, né, essa bagagem de aprender a relacionar-se. Assim como pessoas que têm vários irmãos, eu até vi uma coisa que eu achei muito engraçado, que o maior exemplo não, o maior trabalho, desenvolvimento de habilidade de negociação é quando você tem 3 irmãos. Porque você passa a vida inteira se unindo um contra o outro, né? E a coisa que você mais evita é que os dois se unam contra você. Então você está sempre ali. Hora você está do lado de um, hora você está do lado do outro, mas eles não podem estar unidos contra você. Então, desde criança, você vai aprendendo a lidar com outras pessoas, né? Vai aprendendo que tem que dividir. Inclusive, começa dividindo pai e mãe, né? Então, a pessoa que cresce sozinha, que nasce sozinha, que é muito individualista, ela tem realmente mais dificuldade em dividir. Ela não dividiu nem o pai nem a mãe, nem o amor do pai e da mãe, né? Então, quando Paulo traz isso aqui pra gente, ele está falando pra gente do básico. Olha, vamos perdoar uns aos outros. Vocês que já se conhecem, vocês que já conhecem Jesus, vocês que já entendem sobre a evolução, se vocês nem entre vocês se perdoarem, aí às vezes a gente está assim, no mesmo time, no mesmo grupo. Quando é que uma empresa cresce? Quando está todo mundo pensando no bem maior da empresa. Quando é que uma família cresce? Quando está todo mundo pensando no bem maior da família. Então, se você pega naquela família, aquela pessoa que só pensa nela, não, o dinheiro que sobra é para o meu curso, o dinheiro que sobra é para a minha festa, o dinheiro que sobra não pensa no crescimento ali da família, aquela família não vai andar para frente. Então, assim é a família, assim é um povo, assim é um país, uma cidade, uma nação, assim é um planeta. Se eu quero que meu planeta evolua, eu preciso pensar em coletividade. Quem chama Deus de pai precisa aprender a chamar o outro de irmão. Porque ele não é só seu pai, ele é pai de todo mundo. Então, quando a gente entende essas questões, a gente pensa assim, caramba, o que eu tenho do meu supérfluo para dividir com meu irmão? E não estou falando de dinheiro, estou falando de tudo.
tô falando de talento, tô falando de paciência, de tolerância, tô falando de um corpo funcional. Às vezes a pessoa fala assim, eu não tenho nada para doar, mas você sabe ler. Sabe quantas pessoas gostariam que você lesse para elas? Você pode levar uma pessoa para sair. Existem grupos agora se reunindo para pegar idosos e levar no cinema. Então, você tem ideia do que isso representa na vida daquele idoso ali que nunca sai, que não está em lugar nenhum? Que são as pequenas alegrias, né, que você pode proporcionar. Você tem um corpo funcional, às vezes você tem um carro, às vezes você tem... Então, a gente começa a entender o que Paulo está dizendo aqui. E ele fala muito de treinar o perdão e a paciência. Por que o perdão e a paciência? Porque o outro vai errar. O outro tem todas aquelas dificuldades que a gente tem, né? Ele também tem o instinto dele de preservação. A opinião dele é a melhor. Se não fosse melhor, ele mudava. Se você... Olha só. Você só tem uma opinião, que é a certa. Eu só tenho uma opinião, que é a certa. O Hernani só tem uma opinião, que é a certa. Não. A minha opinião é a sua. É verdade. Eu agora já fiz ele entender que a certa é a minha. Já sei o que eu quero. Aprendeu? Eu só espero 5 minutos para descobrir. Tem que esperar eu dizer, né? Aí, até parece, o ouvinte que está em casa ouvindo, até parece que ele cai nessa enganação do Hernani. Quem não te conhece, que te compre. Mas a verdade é o seguinte, a gente só tem uma opinião, que é a certa. Por quê? Porque se a gente tivesse errado, o que a gente fazia? A gente mudava. Então, quando o outro ele está sendo feroz defendendo a opinião dele, por que ele está sendo feroz? Porque para ele, aquilo é a realidade dele. Então, o que você se faz nessa colocação? Tenta entender e respeitar. Não é que você vai aceitar, baixar a cabeça, então tá bom. Não é isso. É não agredir, é perdoar, é respeitar, impor limites. Exigir o direito também de respeito da sua opinião, mas não levar, né, a ferro e a fogo como a gente vem fazendo. O mundo está polarizado, está dividido, o mundo está chato e a gente não pode viver no mundo assim, a gente tem que se unir. A gente tem que se unir nas coisas boas. Vou dar um exemplo para vocês. Há pouco tempo, surgiu uma polêmica aí no meio espírita em relação a reescrever obras, enfim, que eu não quero nem entrar nessa polêmica, mas surgiu. E aí eu vi várias postagens de irmãos questionando e brigando entre si à toa, sabe? De maneira feroz, dentro de uma questão que não tinha que estar sendo discutida de maneira feroz, nem de maneira agressiva. Irmãos, inclusive, de outras religiões. Então, as pessoas ficam assim, caramba, nós precisamos nos unir contra o mal. O que é o mal? O mal é o crime, o mal são as drogas, o mal é o aborto, o mal é a eutanásia, o mal é tudo aquilo que a gente já aprendeu, a pena de morte. Isso é o mal. Nós precisamos nos unir contra o mal, né? E nos apoiar em cima do bem. Então, é essa união de todo mundo que conhece a Jesus e quem não conhece Jesus, mas que conhece a Deus, né? Os nossos irmãos budistas, que tem lá, né, o seu Deus, os nossos irmãos judeus, né? Todo mundo que tem uma religião e que tem como Deus, né, o seu líder, o seu lema, né, precisa se unir para que a gente possa fazer um mundo melhor. Não acredito, gente, vocês estão me boicotando. Já chegou? Já chegou? Não sai daí, que a gente já volta. Estamos apresentando pela Rádio Rio de Janeiro o programa Quintas do Evangelho no MAP. Estamos apresentando pela Rádio Rio de Janeiro o programa Quintas do Evangelho no MAP. Boa tarde, queridos ouvintes. Muito obrigado por ter continuado conosco. Para quem está chegando agora, a gente está falando sobre uma passagem do Vinha de Luz, que é na intimidade do ser. Como nós
interiorizamos os ensinamentos de Jesus. Porque não adianta a gente querer pegar os ensinamentos de Jesus, lindo, maravilhoso, falar, olha que lindo, olha que passagem linda, né? Olha que mensagem boa, e não colocar ele no nosso coração, não colocar ele para direcionar as nossas vidas. Uma coisa que eu sempre falo, uma coisa que eu falo e eu faço também, dessa vez, eu não só falo não, tá? Eu faço também. Nem sempre eu sigo, mas eu faço. O que Jesus gostaria que eu fizesse nessa situação? Quando a situação é difícil, façam a reflexão para saber se vocês estão escolhendo a coisa certa. Às vezes eu penso, puxa vida, não era isso que Jesus queria que eu fizesse. E faço a coisa errada, vou falar para vocês. Às vezes eu faço também. Não é o que eu tinha que fazer, mas às vezes eu tô ali, sabe? Aí o que acontece quando a gente faz a coisa errada, mesmo sabendo que é o certo? Vem a culpa, vem a dor, né? E aí tem que vir o que depois disso? A reparação. Então, para que a gente não tenha que passar pela culpa, pela dor, pela reparação, vamos sempre fazer a reflexão e tentar seguir o caminho certo. Tem uma passagem muito interessante de Saul e Samuel, né? Samuel, que ele invoca? É Samuel, Hernani? Não lembro. E que ele invoca lá o espírito para dizer quem ia ganhar lá a guerra, né? E aí ele fala assim, olha, eu vou te dizer o que você tinha que fazer. Você tinha que fazer era desistir da guerra. Porque se você não fizer isso, essa noite mesmo, tu e teus filhos vão estar jantando comigo. Isso aí. E aí naquela hora, ele sabia o que ele tinha que fazer, mas ele não teve coragem. Ele sabia o que isso ia custar, o que a guerra ia custar a ele. Mas o orgulho era tão grande dele, que ele falou assim, não, isso não tem como chegar para o meu povo e falar assim, ó, vamos abrir mão da guerra. Ele preferiu correr o risco de morrer, sabendo que ele ia morrer, na verdade, mas achando que não. Ele falou que sim, mas quem sabe, né? Pode ser que eu consiga vencer. Então, muitas vezes a gente dá uma de Saul. Muitas vezes a gente teima e faz errado. E faz errado, porque a gente não tem coragem de fazer o que é certo. Mas a verdade é que esse na intimidade do ser, o que Emmanuel está trazendo aqui pra gente, é uma reflexão para que a gente aprenda realmente a fazer o que é certo, a tomar as melhores resoluções. Então é muito importante a gente ter essas reflexões, né? Eu queria mandar um beijo enorme para gente, Kátia Reis, eu tô te devendo, sabe o que? É publicar a nossa foto. A Kátia Reis me encontrou num shopping, eu só escutei aquela vozinha assim, Iris, me reconheceu, tiramos uma foto junto, uma fofa, um beijo grande. Nossa, eu fiquei muito emocionada. Eu vou botar a nossa foto lá na página do Quintas, é que acabou acontecendo tanta coisa que eu esqueci. Boa tarde, irmão, chegou meu remédio para passar a semana, com fortaleza, sabedoria e resiliência. Obrigado, Iris Hernani, olha que linda, ela é uma fofa. Minha mãe botou, filha, esse é de hoje? Sim, mãe, porque ela confunde, ela bota mensagem no antigo. Eu te amo profundamente. Eu vim até com uma camisa diferente hoje, ó. Eu te amo profundamente. Eu adoro quando você assiste, mãezinha. Que Jesus te abençoe. Porque se eu venho com o mapa, todo mundo acha que é repetido. É verdade. Às vezes, quando eu troco. José Rogério Martins, boa tarde, gratidão. Ele é lá do MAP de Caraguatatuba. Um beijo para todo mundo aí do MAP de Caraguatatuba. Márcia Rodrigues, boa tarde. Coloca o nome na irradiação. Já coloquei, Márcia. Todo mundo que pede nome para irradiação eu já coloco. Lembrando que a gente faz às quartas-feiras. Então, se puder, na quarta-feira, né? Da semana que vem, já lembrar, vibrar junto, né? É mais fácil da gente receber ajuda quando está vibrando. Roseli dos Santos mandou boa tarde. Kênia de Oliveira mandou aqui um olá, pediu as irradiações, eu já coloquei. Peraí, só um instantinho. Sônia Regina do Rio Comprido, boa tarde, casal 20, paz e bem, amo muito vocês, Jesus amado os abençoe. Olha, eu amo receber Jesus os abençoe. Não tem nada que eu ame mais na vida do que receber uma bênção. Então eu estou aqui agradecendo e retribuindo essa bênção. Que Jesus te abençoe, Sônia. Arthur de Santa Cruz da Serra. É isso mesmo? Não. Arthur de Duque de Caxias. Santa Cruz da Serra. É que tá salvo aqui. Já dei meu like, paz e luz. Na próxima encarnação quero vir com alegria e boa energia da Iris, viu? E você falando que eu tô agitada. Ele reclamou de mim, gente, hoje. Disse que eu tô muito agitada. Coitado do rapaz, estava lá em Santa Cruz da Serra. Arthur, um beijo grande pra você. Um abraço, que Jesus te abençoe, te ilumine. Puxa vida, que coisa boa.
Janira Carneiro de Madureira, boa tarde, amores. Não tenho mandado mensagem por não estar em casa no horário do programa, mas estava com muita saudade de vocês. Beijo e abraço com muito carinho. Eu nunca esqueço de você, Janira, nunca. Você está sempre na minha irradiação. Tilma Moreno, que nunca mais mandou mensagem. Eu queria te dizer que você está sempre na minha irradiação, onde quer que você esteja, que Jesus te abençoe. Não sei aonde ela está, mas com certeza ela está recebendo. Lucimar do Flamengo disse que já deu like. Rosimar de Anchieta mandou um boa tarde. Caramba, esse programa tem pessoas do mundo inteiro. Vandilmar de Jardim América. Oi, tudo bem, Hernani Iris? Os nomes da irradiação eu já coloquei. Parabéns por mais um programa. Vocês são muito bons. Boa tarde. Vocês que são ótimos. Boa tarde, lindos. Aquele que muito será dado, muito será cobrado. Exatamente isso. Celso Brito, de Barra de São João. Barra de São João é um lugar lindo, né, gente? Aqui, boa tarde. Passar para a irradiação, já passei. Elizabeth Rezende, já coloquei, tá, Elizabeth? Que Jesus te abençoe, proteja seu neto. Pode deixar que a gente está aqui irradiando. O Birajara Ferreira, do Irajá, ouvindo e apreciando o programa e dando nome para a oração. Pode mandar os nomes que a gente coloca na oração. Tem o JJ Pet. Eu acho tão legal. Eu adoro receber nome de pet para irradiação. Eu amo animal. Ditinha, boa tarde, primos lindo. Passa muito rápido, né, Iris? Estava amando sua fala. Já dei o like, viu, Hernani? E você dizendo que eu estava falando demais. Não, estava bom. Não, Ditinha, seu nome está sempre na irradiação. Pedro Luiz do Valqueire, estou na escuta, gostando muito do programa. Um grande abraço a todos. Um abraço, Pedro. Pessoal da irradiação, já coloquei. Nosso poeta da Ilha do Governador, Luiz. Qual é a essência do perdão? No meu entender, não é dizer que sei que você cometeu um pecado, mas não o lançarei contra você. Pois, no meu entender, todos nós cometemos erros em nossa busca por paz e perdoar. É admitir que nós também, nas mesmas circunstâncias, teria facilmente cometido um erro semelhante, conforme lemos no Novo Testamento. Particularmente, salvo o melhor juízo, perdoar aos outros seus pecados ou erros é reconhecer que todos nós erramos. O alvo é libertar o julgamento de que eles nos ofenderam, reconhecer em vez disso que eles estão presos nas ilusões tanto quanto nós. Lindo, Luiz, é exatamente isso, né? Nós somos espíritos falíveis, né? Em evolução, a caminho da evolução, mas a gente em algum momento também vai errar. Eliette Oliveira, boa tarde a todos. Risa Mazzi, boa tarde. Pedro César da Rosa, já dei meu like, isso mesmo, não esqueçam dos likes, gente. Maria Régia, boa tarde, casal, já dei o like, vou compartilhar ouvindo também no rádio do amigo. Isso mesmo, bota o amigo para ouvir também, né? É bom marcar alguém, né? Marcos Góes, boa tarde, vida longa e próspera. É isso aí. Hamilton Veloso, boa tarde. Uma semana sem quinta não é uma semana completa. Vocês não podem ter programa gravado. Nos faz muita falta a alegria de vocês. Ai, que lindo, puxa vida. Quem dera que a gente pudesse, né? Não faltar nunca, seria ótimo. A gente vai entrar no imposto de renda agora. Pois é, vou me esforçar para vir. Prometo preparar a vocês. Yasmin. Marlene, boa tarde, admiro vocês, já dei like, excelente programa. Ângela Pontes, boa tarde, queridos, feliz por estar ao vivo com vocês essa tarde, gratidão a todos que fazem parte dessa equipe abençoada. Ai, que linda. Ana Maria, boa tarde, como é bom ouvir vocês, sempre nos acalma o coração. E Eliette diz que falo muito rápido o telefone. Peraí, vou falar devagar o telefone. Telefone fixo 3386-1400, 3386-1400. WhatsApp 98486-7633, 98486-7633. Rogéria Tavares, boa tarde, queridos. Mais um lindo programa começando. Já dei meu like, beijos na alma dos dois, gratidão. Beijo para Lucimar da Silva do Nascimento. Adriana Maia, boa tarde. Chegou quinta-feira, dia do meu bálsamo semanal. Gente, vocês estão me acostumando mal. Patrícia Rossi, o melhor dia da semana. Eu também acho. O meu é o melhor dia disparado. Programa mais ouvido no plano espiritual.
Ibope. Começou ele, o Ibope do plano espiritual. Ibope do plano espiritual. Tânia Regina, boa tarde, amadíssimo casal, e aos demais me mandou um monte de girassol, que é a minha flor predileta. Célia Vieira, boa tarde. Lídia Rosa. Tânia Fernandes mandou boa tarde. Márcio Andrade, boa tarde, casal, deixando para passar meu like, isso mesmo. Márcio Heroles, paz e bem, muita paz. Diva Monteiro, boa tarde. Eudineia Matos, boa tarde, amigos, Deus nos abençoe. Sérgio Mártir, ele está sempre com a gente também. Vera Lúcia Arvelos, boa tarde a todos, especialmente ao casal Iris e Hernani, vocês são nota 1000, amo vocês, gente, vocês são lindos. Pedro César Rocha, o exemplo é fundamental, claro, eu não consigo fazer palestra porque também não dou exemplo. Ai, César, olha, Paulo César, deixa eu te falar uma coisa, se fosse ter palestrante só que dá exemplo o tempo todo, não ia ter nenhum. Depois que Jesus foi embora, acho que nem os discípulos iam poder dar palestra. Faço o que eu digo, não faço o que eu faço. Então, a gente tem que se esforçar o tempo inteiro, se mostrar como é, se esforçar. E assim a gente vai um ajudando o outro. Então, pode começar a dar palestra, tá? Não foge da palestra, não, porque isso não é desculpa. E a gente vai, né, tentando, se esforçando, e revendo, e pedindo perdão, e pedindo desculpa, porque também faz parte. A gente conhece ele é palestrante? Não? Eu não sei. A gente não sei. Fabian Silva, boa tarde. Coloca o nome da irradiação, já coloquei. Todo mundo na irradiação. Diva Monteiro. MAP de Caraguá, sempre conectado. Márcio Heroles, que legal. O MAP de Caraguá sempre participa. Sempre, né? O Ivan sempre fala neles, né? Daniel Paiva. Denise Andrade, boa tarde, que Jesus abençoe. Casal Mil, muito obrigado por compartilhar esses ensinamentos maravilhosos. Gratidão, as irradiações todas eu estou colocando na irradiação. Eu preciso do Emmanuel, senão eu fico falando aqui, esqueço do Emmanuel, que é muito mais importante. Vamos lá. Quer ler o Emmanuel hoje, Nani? Não. Você está com óculos? Na intimidade do ser. Vós, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, revestivos de entranhas, de misericórdia, benignidade, humildade, mansidão, longanimidade. Paulo, Colossenses, capítulo 3, versículo 12. Indubitavelmente, não basta apreciar os sentimentos sublimes que o cristianismo inspira. É indispensável revertirmos-nos dele. O apóstolo não se refere a raciocínios, fala de profundidades. O problema não é de pura celebração, é de intimidade do ser. Alguém que possua roteiro certo do caminho a seguir entre multidões que o desconhecem é naturalmente eleito para administrar a orientação. Detendo tão copiosa bagagem de conhecimento acerca da eternidade, o cristão legítimo é a pessoa indicada a proteger os interesses espirituais de seus irmãos de jornada evolutiva. No entanto, é preciso encarecer o testemunho, que não se limita à fraseologia brilhante. Imprescindível é que estejamos revestidos de entranhas de misericórdia, para enfrentarmos com êxito os perigos crescentes do caminho. O mal, para ceder terreno, compreende apenas a linguagem do verdadeiro bem. O orgulho, a fim de renunciar aos seus propósitos infelizes, não entende senão a humildade. Sem espírito fraternal, é impossível quebrar o escuro estilete do egoísmo. É necessário dilatar sempre as reservas de sentimento superior, de modo a avançarmos vitoriosamente na senda da ascensão. Os espiritistas sinceros encontrarão luminoso estímulo nas palavras de Paulo. Alguns companheiros, por certo, observarão em nossa lembrança mero problema de fé religiosa, segundo o seu modo de entender. Todavia, entre fazer o psiquismo por alguns dias e solucionar questões para a vida eterna, há sempre considerável diferença. E aí, Hernani? A gente vê 3 visões, né? Sobre esse tema, né? Primeiro, Paulo, ele fala muito sobre as convenções das igrejas, das religiões. Como você se vestia, se você é circuncisado ou não, qual era a raça que você tinha, que povo você, né? E essas dissensões que aconteciam por causa dessas opiniões são todas materiais. Nós estamos falando de itens materiais, convenções materiais, e que nós precisávamos passar por cima desses problemas e pensar apenas nas atitudes das pessoas. Como que você se comporta diante da lei?
diante do evangelho, que agora era novo naquela ocasião, né? Paulo era o divulgador do cristianismo. Então ele falava muito dessas convenções materiais. Emmanuel, ele fala um pouco das convenções materiais, mas ele fala do raciocínio. Ele diz, olha, você pode pensar muito bem, entender profundamente. Por quê? Porque a gente já está falando aqui de 1.500 anos depois, 1.600 anos depois, 2.000 anos depois. Então você pode pensar o que é certo, o que é errado, você já compreende que tem que perdoar, você compreende o que é indulgência, a caridade, mas você vive ela. Então você vê que é um degrau a mais. Né? O Emmanuel nem fala das convenções, né? Ele nem fala se você é judeu, se é circuncisado, se você é evangélico, candomblista, espírita. Não, ele não toca mais nesse ponto. Isso já está superado. Isso não é a grande importância do momento. A discussão na época do Paulo era muito em cima disso. Que religião você tinha? Você era romano? Você é grego? De onde você vinha? Que povo você representa? Hoje, teoricamente, era para ter superado isso. A gente sabe que não é verdade, que, né, tem intolerância religiosa, tem preconceito, etc. Mas nós, que estamos dentro da doutrina espírita, ligado na Rádio Rio de Janeiro, teoricamente já superamos essas dissensões, né, essas convenções religiosas. Então, Emmanuel ele vai um passo à frente. Ele já fala do raciocínio. Como nós raciocinamos, né? Você vê que o tempo todo, né, o nosso amigo que diz que não palestra, porque o que ele está dizendo? Pô, eu tenho um ótimo raciocínio, eu conheço a doutrina espírita, estou pronto para palestrar, mas como não dou exemplo, eu não faço ainda. Então é isso que Emmanuel traz. Emmanuel dá um passo a mais do que Paulo, até porque mudaram-se, né, na época de Emmanuel, 1900 anos depois. E 1900 anos depois, teoricamente, a nossa discussão não era mais a casta, ou que religião professamos. Já conhecemos o cristianismo, nós interiorizamos isso ou estamos só pensando no que Jesus nos trouxe? Então é um passo a mais. Emmanuel, ele já está num degrau acima, porque a ocasião permite isso, mas falando da mesma coisa que Paulo, interiorizar os conhecimentos do evangelho, o perdão, o amor ao próximo, a fraternidade. Sem a fraternidade não vamos resolver essas questões. É só mostrar como a história, né, como a humanidade evolui. Hernani, ainda temos muita intolerância religiosa, tal, muito menos do que se tinha no passado, e ainda é proveniente de espíritos muito atrasados, né, em primeiras encarnações, segundas encarnações, muito novos ainda, né? Ainda está com o coração cheio de mágoa, de ira, de raiva, de vingança, e aí transmite isso através dos preconceitos religiosos, raciais, sociais, de gênero e etc. Eu queria mandar um beijo para o Fred de Ipanema, que botou aqui: casal simpático, quando recebemos muito a responsabilidade aumenta, sua risada é gostosa, anima o programa, pena que termina logo. Ainda tem 7 minutos. Vamos fazer um... O Vitorino. 2 horas de programa. Aí daqui a pouco ele expulsa a gente, né? Boa tarde, casal, já dei meu like, muita paz. A Jean Andrade de Anchieta. Aqui é bom, é Ipanema, Leblon, Anchieta, Santa Cruz da Serra. Tem tudo, gente. Terezinha Costa, boa tarde. Primeira vez participando. Esse programa nos traz bom ânimo, gratidão. Peço que o nome que inclua o nome da minha mãe, Célia Peçanha Alvarenga, de 89 anos, é ouvinte assídua. Olha, Célia, que Jesus te abençoe e te proteja. Já coloquei seu nome na irradiação, sim, mas eu tenho certeza que nem precisa, porque você está super abençoada, mas vai estar na irradiação. Que Jesus te abençoe. Está acompanhado com os espíritos da Rádio Rio de Janeiro, né? Pois é. Programa, né, mais ouvido no plano espiritual. Eu não aguento, Hernani, gente, eu não aguento isso. Falei isso na palestra antes, o pessoal morreu de rir. Ai, meu pai. Denise Andrade, boa tarde, que Jesus abençoe, casal mil, obrigado por compartilhar esses ensinamentos. O nome das irradiações eu já coloquei, já até me perdi, ó. Ele fala tanta besteira, gente. Neuza Drummond, boa tarde a todos. Rosenilda Barroso, boa tarde, queridos, as vibrações eu já coloquei. Márcia Ventura mandou um boa tarde, casal, gosto muito do programa, já assisto há um tempo, mas só hoje consegui entrar aqui. Puxa vida, então não saia daí, dá logo seu like, se você não deu ainda. Guarda a página. Ela tá no YouTube ou tá no Face? Ela tá no YouTube. Boa tarde, Iris, Hernani, família, excelente tema, programa mais ainda, likes e compartilhações. Ele está dizendo assim: Iris, que tal um programa com o tema versículos 18 e 19 desse capítulo 3? Aí a gente tem que
Ver se tá no Vinha de Luz, né? A gente tá seguindo o Vinha de Luz. A gente segue o Vinha de Luz, mas a gente pode combinar uma live, de repente. Eu vou anotar aqui, José, e quem sabe, né? A gente faz uma live aí e a gente... Marlene Ribeiro, lá de Maricá, mandando boa tarde. É o Brasil inteiro aqui. É tão legal. E às vezes fora, né? Fora do Brasil também. Isso é muito legal. Sônia Dias Nobre Pinto mandou um boa tarde aqui com os nomes para irradiação. Já coloquei todos os nomes na irradiação. Eu queria muito falar uma coisa, para aproveitar esse finalzinho, né? Eu fico super feliz com todas as mensagens de vocês. E eu acho que esse momento que a gente está aqui trocando e que eu converso com vocês, né, e que vocês mandam as mensagens, também incentiva a gente, né, a continuar. Quando Paulo fala, né, do perdoem uns aos outros, aconselhem uns aos outros também. Então, tem Pitágoras, ele dizia assim, 500 anos antes de Cristo, educai as crianças e não precisarei punir os homens. Então, tudo bem, não são só as crianças, né? Nós somos espíritos imortais, espíritos velhos. Então, quando você orienta o outro, quando você... não é educar no sentido de o outro é mal educado, não é isso que eu estou dizendo. Mas, às vezes, você leva a sua experiência, quando você vê que o outro está indo pelo caminho errado, e você fala assim, puxa vida, super te entendo, sem a crítica que agride. Se você chega para uma pessoa, por exemplo, um fumante, né, e fala assim, você vai morrer de câncer, para com isso. Ele quer acender mais 3 cigarros. Porque irrita. Tudo que você vai na agressividade, irrita, né? Mas quando você trata o tema de outra forma, fala, poxa, tem tantas maneiras de você conseguir parar de fumar, você já tentou isso, já tentou aquilo, porque no plano espiritual você não vai ter o cigarro, né? Já pensou sobre isso, em algum momento você vai ter que abrir mão desse vício. Então, maneiras diferentes de fazer a mesma coisa. Eu sei que às vezes a pessoa que está agressiva, ela está agressiva pelo bem. Às vezes você fala assim, não, eu já falei para ele que ele não pode fazer isso, meu filho. Porque a gente tem, né, naquela ânsia de socorrer, a gente vai na agressividade, porque é a maneira com que a gente aprendeu que tinha que ser feito. Nós somos um homem velho que vestíamos a armadura para proteger o nosso patrimônio. E aí, para proteger o que a gente queria, proteger a terra, os castelos tinham fosso, né, para as pessoas não invadirem. Tudo bem que hoje em dia a gente tem ainda. A gente está meio que vivendo isso. Mas a gente aprendeu ao longo das encarnações que a gente precisa mais do que, né, a força, que a gente precisa da mente, a gente precisa da intelectualidade, a gente precisa... E agora a gente tem que começar a aprender que, além que existe a força, existe a intelectualidade que às vezes manipula o outro, mas existe uma coisa que não tem manipulação e também não tem erro, que foi o que ele termina aqui, o amor. Então, como é que Paulo termina? Usem o amor, que é o elo de tudo. Então, o que eu queria deixar na tarde de hoje o amor é o elo de tudo. Se você vai até o seu irmão com o amor, os espíritos nos dizem que o amor exerce uma energia de atração irresistível a todos os espíritos, encarnados ou desencarnados. Se você vai de mãos para cima com o amor, ninguém atira em quem está com a mão para o alto. Então, é esse sentimento. O amor é o elo de tudo. Escreve isso na sua cabeceira. Está passando por um problema? Coloca lá, o amor é o elo de tudo. É através do amor que você vai resgatar aquele irmão difícil. É através do amor que você vai conseguir desfazer aquele desentendimento. É através do amor que você vai conseguir resolver qualquer questão na sua vida. Então, quando você entender que o amor é o elo de tudo e trouxer isso para o seu coração, você vai dizer assim, não, o amor vence qualquer barreira. Um coração cheio de amor não tem espaço para o ódio. Um coração cheio de amor não tem espaço para a dúvida. Vamos encher o nosso coração de amor. Eu não sei qual é o tamanho da sua dor. Eu não sei qual é o grau de dificuldade da sua prova. Mas eu sei que um coração cheio de amor, cheio de luz, cheio de Jesus, vai te afastar de tudo isso e vai fazer com que você passe por todas essas dificuldades com muito mais facilidade, com aprendizado e com mais tranquilidade. Então, eleva seu pensamento, chama Jesus, que eu tenho certeza que Ele vai até seu encontro. Amém.
Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Quintas do Evangelho no MAP. Apresentação: Hernani e Iris Costa.